Então, aqui começando a sexta carreira, agora com o fio da direita, vou colocar no fio da direita 3 brancas, seguro a última e entrelaço nela. Puxa e fica aqui do lado, crescendo, né? Vou colocar no fio da direita uma branca e 2 pretas. Entrelaço na última. Vou andar agora pela próxima, que é essa preta aqui. Vou colocar 2 brancas. Duas brancas. Ando pela próxima, que é uma branca. E vou colocar 2 pretas. Duas pretas. Ando pela próxima e coloco 2 brancas. Ando pela próxima e coloco uma branca e uma preta. Uma branca e uma preta. Ando pela próxima e vou repetir uma branca e uma preta. Mais uma, duas, mais 3 vezes, tá? Então, vou pausar e vou repetir mais 3 vezes uma branca e uma preta. Então, já fiz aqui uma branca e uma preta por mais 3 vezes, ficando no total de 4 vezes uma branca e uma preta. Já andei pela próxima e agora eu vou colocar 2 brancas. 2 brancas. Ando pela próxima. E vou colocar uma branca e uma preta. E uma preta. Vou andar pela próxima. E vou colocar 2 pretas 2 vezes. Então, 2 vezes eu vou colocar 2 pretas. Uma. E 2. Ando pela próxima e coloco uma preta e uma branca.
Ando pela próxima e coloco uma branca e uma preta. Aqui eu não ando, vou crescer, então vou colocar uma preta e duas brancas. Duas brancas. Vou andar com o fio da esquerda pela da lateral para crescer. Coloco duas brancas no fio da esquerda. Ando com o fio da direita por esta branca. Coloco duas brancas no fio da direita. Vou andar pela próxima branca, já do outro lado, vou colocar duas pretas. Duas pretas. Ando pela próxima, coloco duas brancas. Ando pela próxima e coloco duas pretas. Vou andar pela próxima e coloco duas brancas. Ando pela próxima e agora eu vou colocar uma branca e uma preta 4 vezes. Então, vou pausar. Então, eu coloquei uma branca e uma preta 4 vezes, já andei pela próxima e agora vou colocar duas brancas. Vou andar pela próxima e vou colocar uma branca e uma preta. E uma preta. Vou andar pela próxima e vou colocar por 2 vezes duas pretas. Duas pretas. Ando pela próxima, coloco uma preta e uma branca. Ando pela próxima, coloco uma branca e uma preta. Opa, deu laçada aqui, não pode. Primeiro a branca e uma preta. Ando pela última aqui e coloco uma preta e uma branca.
uma preta, uma branca. Chegou aqui no final, vou andar por duas e colocar apenas uma branca e fechar. E fechou aqui do lado, ó. Vendo? Começando a próxima carreira com o fio da esquerda, agora eu não vou crescer mais, eu vou manter o tamanho. Então, vou colocar 3 pedras brancas no fio da esquerda, vou entrelaçar na última. E vou andar por uma. Agora, como eu não cresço, então, eu ando por uma, né? Só por uma. E vou colocar uma preta e uma branca. Então, primeiro a preta e uma branca. Vou andar por uma branca. Não sei por que ela ficou torta. Dá por uma branca. E vou colocar 2 pretas por 3 vezes. Então, vou pausar e colocar aqui 3 vezes 2 pretas. Então, eu fiz aqui 3 vezes 2 pretas, agora eu vou fazer 3 vezes 2 brancas. Então, pausa de novo e faz 3 vezes 2 brancas. Então, eu fiz 3 vezes 2 brancas, agora eu vou fazer uma preta e uma branca 2 vezes. Então, 2 vezes. Uma. Duas. Ando pela próxima e vou fazer 2 brancas 2 vezes. Duas brancas. 2 vezes. Mais uma. Uma. E 2. Ando pela próxima. E vou colocar, peraí, duas pretas 2 vezes. Bora. Uma. Duas. Ando pela próxima e coloco uma preta e uma branca. Uma preta, uma branca. Ando pela próxima e coloco
preta e uma branca. Porque aqui eu não vou mais crescer, né? Então, uma preta e uma branca. Vou andar da lateral e vou colocar duas brancas. Ando pela primeira do outro lado e coloco uma preta e uma branca. Uma preta, uma branca. Ando pela próxima e coloco duas pretas 3 vezes. Então, vou pausar e vamos fazer, tá? Então, coloquei duas pretas 3 vezes, agora eu vou colocar duas brancas 3 vezes. Então, coloquei duas brancas 3 vezes, agora eu vou colocar uma preta e uma branca 2 vezes. Duas vezes, agora eu vou colocar duas brancas também 2 vezes. Duas vezes. Coloquei duas brancas 2 vezes, agora eu vou colocar duas pretas 2 vezes também. Duas vezes, uma. Duas vezes, vou andar pela próxima, vou colocar uma preta e uma branca. Uma preta, uma branca. Vou andar por duas agora para encerrar essa carreira. Então, ando por essa preta aqui, peraí, escapou a linha. E por essa branca aqui, subindo. E vou colocar uma preta e vou fechar essa carreira. Uma preta. Como a gente não tá crescendo mais, mudou agora onde termina, ó. Terminou aqui nessa lateral, onde nós vamos começar a próxima carreira. Então, pessoal, aqui começando a próxima carreira, nós terminamos aqui na lateral, né? Então, aqui eu vou colocar uma branca, uma preta, só uma branca, uma preta
e uma branca. 3, assim, ó. No início, sempre 3. Seguro a última e entrelaço nela. Ando com o fio da esquerda, que agora a gente não está crescendo, então a gente vai manter o tamanho, então a gente vai sempre andar. Ando com o fio da esquerda e vou colocar 2 pretas 2 vezes. Então, vamos lá, 2 pretas 2 vezes. Uma. Ando pela próxima. E repito 2 pretas. 2 pretas. Ando pela próxima. E vou colocar 2 brancas, deixa eu ver quantas vezes. 3 vezes, tá? Então, vou pausar e colocar 2 brancas 3 vezes. Então, já coloquei aqui 3 vezes 2 brancas, já andei pela próxima e agora eu vou colocar uma branca e uma preta. Ando pela próxima e vou colocar 2 pretas. Duas pretas. Ando pela próxima e coloco 2 brancas. Ando pela próxima. E vou colocar uma preta e uma branca. Peraí, deixa eu marcar aqui. Isso, uma preta e uma branca. Ando pela próxima e coloco 2 brancas. Ando pela próxima e coloco uma branca e uma preta. Ando pela próxima e aqui eu vou colocar duas pretas. Então, peraí, deixa eu achar uma mais. 2 pretas. Ando pela próxima e vou colocar uma preta e uma branca por 2 vezes. Então, primeiro a preta e uma branca.
Ando pela próxima e repito uma preta e uma branca. Chegou aqui no final, não estou crescendo, vou virar normalmente. Vou andar pela da lateral. Como a lateral é branca, eu vou colocar duas brancas. Duas brancas. Ando pela primeira do outro lado. E vou colocar uma preta e uma branca. Uma preta, uma branca. Ando pela próxima. E vou colocar duas pretas duas vezes. Então, vamos lá, duas pretas duas vezes. Uma. Ando pela próxima. E repito duas pretas. Duas pretas. Ando pela próxima. E vou colocar duas brancas, deixa eu ver quantas vezes. 3 vezes, tá? Então, eu vou pausar e colocar duas brancas 3 vezes. Então, já coloquei aqui 3 vezes duas brancas, já andei pela próxima e agora eu vou colocar uma branca e uma preta. Ando pela próxima e vou colocar duas pretas. Duas pretas. Ando pela próxima e coloco duas brancas. Ando pela próxima. E vou colocar uma preta e uma branca. Peraí, deixa eu marcar aqui. Isso, uma preta e uma branca. Ando pela próxima e coloco duas brancas. Ando pela próxima e coloco uma branca e uma preta.
Ando pela próxima e aqui eu vou colocar duas pretas. Então, peraí, deixa eu achar uma mais. Duas pretas. Ando pela próxima e vou colocar uma preta e uma branca por duas vezes. Então, primeiro a preta e uma branca. Ando pela próxima e repito uma preta e uma branca. Eu cheguei aqui, coloquei uma preta e uma branca no final, andei por duas, agora eu vou colocar apenas uma branca e fechar essa carreira aqui na lateral. Fechei na lateral. Vou começar a próxima carreira aqui com o fio da esquerda. Então, agora começando a nona carreira com o fio da esquerda, eu vou colocar 3 brancas. Três, pego o fio da direita, entrelaço na última e vou andar pela primeira. Andei pela primeira, eu vou colocar uma preta e uma branca. Uma preta e uma branca, isso mesmo. Ando pela próxima e vou colocar duas pretas duas vezes. Então, coloquei duas pretas duas vezes, já andei pela próxima, agora vou colocar duas brancas. Ando pela próxima e coloco duas pretas. Ando pela próxima e coloco uma preta e uma branca. Ando pela próxima e coloco uma branca e uma preta. Vou andar pela próxima. E vou colocar duas brancas duas vezes. Então, duas brancas duas vezes. Ando pela próxima. E vou colocar duas pretas, deixa eu ver. 4 vezes. Então, vou pausar e vou colocar duas pretas 4 vezes. Então, coloquei 4 vezes duas pretas, já andei pela próxima, agora eu vou colocar uma preta e uma branca.
Coloquei uma preta e uma branca, ando pela próxima e vou repetir uma preta e uma branca. Ando pela da lateral e coloco duas brancas. Ando pela primeira e coloco uma preta e uma branca. Uma branca. Uma preta e uma branca, isso mesmo. Ando pela próxima e vou colocar duas pretas duas vezes. Então, coloquei duas pretas duas vezes, já andei pela próxima, agora vou colocar duas brancas. Ando pela próxima e coloco duas pretas. Ando pela próxima e coloco uma preta e uma branca. Ando pela próxima e coloco uma branca e uma preta. Vou andar pela próxima. E vou colocar duas brancas duas vezes. Então, duas brancas duas vezes. Ando pela próxima. E vou colocar duas pretas, deixa eu ver. 4 vezes. Então, vou pausar e vou colocar duas pretas 4 vezes. Então, coloquei 4 vezes duas pretas, já andei pela próxima, agora eu vou colocar uma preta e uma branca. Então, coloquei uma preta e uma branca, e agora aqui no final desse, vou terminar desse lado andando por uma preta e uma branca, e vou colocar apenas uma preta e vou entrelaçar nela. Só uma preta. E termina aqui mais uma carreira. Vou começar a próxima com fio da direita.